Bom dia, mais uma segunda-feira, estamos aqui novamente, 14 de abril, uma semana muito abençoada, linda para todos nós. Começamos com uma semana maravilhosa. Bom dia, seja muito bem-vindo à segunda-feira, onde toda segunda a gente entra para falar uns minutinhos. Uma palavra da Bíblia, não é sobre religião, mas uma palavra, principalmente nessa semana, que é uma semana tão importante para todos nós, né? Seja muito bem-vinda, aguardando mais uns minutinhos. E aí a gente sempre entra aqui, segunda-feira. Por que segunda, né? Porque as pessoas às vezes estão, segunda, tudo de novo, mas é mais um dia para comemorarmos, mais um dia para sermos gratos, né? Mais um dia para agradecermos, que é um dia igual aos outros. Nós temos que buscar, essa energia, né? Buscarmos essa energia, mas que está dentro de nós, né? Não se emaranhar com a energia dos outros que está na reclamação, mas sim nós temos que ser gratos por mais um dia, né? Bom dia, seja muito bem-vindo nessa segunda-feira, 14 de abril. E a palavra dessa semana hoje é Páscoa, né? É uma palavra, assim, que todo mundo, a maioria, remete a... aqui é uma palavra da Bíblia, que a gente sempre usa, não sobre religião, mas Páscoa, a maioria pensa no coelhinho, pensa no chocolate, né? E aqui hoje a palavra Páscoa é para nós refletirmos, mas em outro sentido. No sentido da Bíblia, né? A palavra Páscoa. E é comemorado pelos cristãos, né? Então é uma data muito importante, né? A maioria acredito que seja cristão, bom dia. E então essa palavra Páscoa, ela é comemorada, né? Pela todos os cristãos. Só que essa palavra Páscoa, ela já existia lá no Velho Testamento. Que quando Moisés tirou o povo israelita da escravidão do Egito, que ele fez aquela passagem, e eles sempre comemoravam isso como a Páscoa. Então, na Bíblia, a Páscoa significa a passagem, né? Porque eles passaram daquele estado de escravidão, aquele estado de opressão 40 anos, né? Moisés os levou, né? Então, o significado para eles lá no Antigo Testamento da Páscoa significa a passagem, onde eles se libertaram da escravidão, onde eles passaram, certo? Então, é muito importante essa data. E uma coisa assim, eu achei bem interessante também, porque a Páscoa é comemorada, né? A maioria, a gente sabe, a maioria dos cristãos, e ela sempre é comemorada no primeiro domingo de outono no hemisfério norte, e no primeiro domingo da lua, na lua cheia, após a lua cheia, para comemorar a primavera aqui no hemisfério sul, que somos nós, né? E não sei se vocês repararam, a lua cheia está maravilhosa. Como ela está linda, radiante esses dias. Ontem o tempo estava nublado, mas a noite de sábado a lua estava uma coisa assim, uma energia, né? Então você vê, olha só, já é comemorada a Páscoa desde lá, né? Então olha só, e é comemorada sempre no primeiro domingo depois da lua, que se inicia o outono para nós aqui no hemisfério sul, e lá no hemisfério norte que se inicia o outono. Então tem tudo uma simbologia também, né? Eu falo que é tudo uma energia, né? Somos energia e tudo é energia, né? E a lua estava maravilhosa, radiante. Sábado. Ontem não deu para ver muito por causa das nuvens, mas estava muito linda, radiante. Então, seguindo, e no dicionário, a palavra Páscoa é sinônimo de renascimento, renovação, renascimento espiritual. Então, no caso aqui, espiritual, gente, para olharmos para dentro de nós, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência aqui na Terra, carne, porque nós não somos daqui. Independente de qualquer, não é sobre religião, mas está na Bíblia que somos seres espirituais, então não tem como a gente fugir, né? Não tem como fugir disso. Então, a Páscoa, a renovação, passagem, para quê? Para olharmos para dentro de nós, né? Que somos seres espirituais, né? Estamos aqui de passagem, mas para quê? Só para levantar, trabalhar, pagar boleto? Não, né?
Estamos aqui para evoluir, né? Para sermos um pouquinho melhor, mas para quem? Para nós mesmos, para ser melhores para nós mesmos, não é para o outro, né? A palavra para a gente refletir no sentido espiritual aqui é para refletir, bom dia, é para nós, né? O que nós estamos fazendo? O que nós vamos fazer com a nossa Páscoa, com a nossa passagem, com a nossa renovação, com o nosso renascimento, né? Porque nós também passamos por isso. O que nós vamos fazer com isso, né? Porque a maioria comemora a ressurreição de Jesus, mas lembre-se, ele ressuscitou já, né? Já renasceu novamente. Então, ele já nos deu, já mostrou isso, que ele passou por tudo para nos salvar, para nos ajudar. E nesse sentido, a gente tem que olharmos para dentro de nós também, né? O que eu estou fazendo com tudo isso, né? O que eu estou olhando para dentro de mim, eu estou refletindo, eu estou me melhorando, eu estou evoluindo, né? O que eu estou fazendo também, né? Com essa passagem, com essa renovação, né? Que nós precisamos ter dentro de nós. Então, eu gosto de comemorar, mas sempre imaginando ele muita luz, muita luz. Não imaginar naquela cena na cruz, não, isso daí não, já foi, já passou há muitos anos. Mas imaginar ele com muita luz, envolto em muita luz, olhando por todos nós, né? E quando você meditar, conversar, imaginar ele envolto em muita luz. Jesus, quem você acredita? E você fazer uma conexão, mas desta forma, sabe? Ver ele, imaginar ele dessa forma, muita luz mesmo, certo? E continuando aqui, gente, ó. Então, o que eu falei lá no Velho Testamento, já se comemorava a Páscoa, que era a libertação do povo israelita do Egito, né? Onde Moisés passou com todos, então eles comemoravam a Páscoa. Aí veio Jesus e mudou o significado, né? Ele mudou o significado no sentido que quando ele morreu na cruz foi para nos libertar, nos salvar também. Então, aí já deu outro sentido a Páscoa, que é o sentido da renovação, da nossa iluminação, na nossa evolução. Então, o que a gente está fazendo com o que ele aconteceu, o que ele fez para nós, né? O que a gente está fazendo com esse sentido, com essa renovação, com essa iluminação, que aconteceu com ele para nos salvar, para nos ajudar, nos auxiliar. Então, também a gente tem que trazer para nós, né? Para dentro de nós. Então, os judeus, né, que comemoravam, né? Então a gente segue ali a passagem de João. Nós não, né, a maioria que são cristãos, mas a gente segue a maioria das vezes as passagens de João, né? Onde Jesus nos falou, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Então ele falou ali, eu sou a ressurreição e a vida, né? Então não tem que tá escrito lá na passagem de João. Tem várias passagens, mas eu peguei essa. Aquela passagem de Mateus também, maravilhosa, 28:5, onde Maria Madalena foi lá no sepulcro, né? Ver Jesus, e aí o anjo fala, não tenha medo, ele não está mais aqui. Jesus ressuscitou. Ele não está mais aqui. Como ele disse, né? Ele mesmo disse, né? Que ele ia ressuscitar. Então, olha só, né? Tá tudo ali, não tem como a gente fugir disso, né? Não tem. E também aqui, gente, ó, a palavra Páscoa é hebraica, né? Significa passar, né? Passagem, foi como eu falei, né? Porque então nada que eu inventei, então tudo peguei do dicionário, peguei da pesquisa, entendeu? Então a Páscoa é uma palavra hebraica que significa passagem, que eu falei que lá no Velho Testamento, onde Moisés trouxe o povo, né? Tirou o povo do Egito da escravidão e tirou da escravidão, então é uma passagem, né? Que onde ele abre o mar e o povo passa, né? Uma passagem. Então, isso eles comemoravam a Páscoa até Jesus vir, e aí mudou o significado da Páscoa. No caso, para nós, se tornou uma libertação nossa, o que? Espiritual, né? Para nós conectarmos com nós mesmos, né? Com nossa essência, né? Porque nós somos seres espirituais. Nós não é só esse corpite aqui, né? Isso aqui é um corpo que Deus nos deu para nós andarmos aqui, trabalharmos, fazer o que precisa. Mas o principal é olharmos para dentro de nós, nosso espiritual, para nossa evolução. Então, nessa semana, que seja uma semana abençoada, maravilhosa, principalmente de reflexão, de aprendizado, que seja uma passagem de
no seu interior, uma passagem maravilhosa, uma passagem de evolução espiritual, que você possa se conectar com o alto, com Deus, com Jesus, com quem você acredita. Pedir essa iluminação, imaginar ele com muita luz e pedir essa iluminação para você. Meditar um pouco, pôr uma musiquinha, um hertz, se você não consegue meditar silenciando a mente, mas com a ajuda de uma música. Mas pegar um pouquinho do seu dia, da sua noite, nessa semana, que é uma semana muito importante para todos nós, onde nós comemoramos a ressurreição de Jesus, mas o mais importante é a vida, que nem ele disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, lembrar sempre dessas frases, não pegar o momento triste, mas sim as passagens belas, os momentos felizes, o momento que ele falava para todos nós que ele fez, porque fez para nos salvar, para nos ajudar, para nos auxiliar. Então lembrarmos disso, lembrar deles envolvido com muita luz nos auxiliando. Muito obrigada, que vocês tenham uma excelente Páscoa, uma semana maravilhosa, um domingo de Páscoa abençoado com toda a sua família, com todos os familiares. Deus os abençoe grandemente. Segunda-feira que vem não teremos, porque a pessoa precisa descansar um pouco. Então é isso, minhas amigas. Gratidão por vocês estarem aqui comigo. Uma excelente semana. Que Deus os abençoe e proteja com muita luz, muita luz. Tchau. Obrigadão, gente.